Foguete! Você já foi chamado de chorão, chorona ou o exagerado, exagerada do rolê? Provavelmente, se você é neurodivergente, você já deve ter vivido várias vezes na vida esse tipo de devolutiva das pessoas pela sua hiperresponsividade afetiva. A nossa hiperresponsividade, né, pessoal? Bom dia, Dani, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Nossa, eu sou toda. E quando você segura assim a emoção e você vai fazendo, só vai tremendo a carinha assim e vai chorando. Horrível. E aí, gente, tudo bem? Interrompi, Bom dia, Fê. atravessei total. Bom dia. Não, essa coisa é engraçada, porque eu acho que tipo assim, eu sou mais sensível do que a minha física é parenta, sabe? Aí, tipo assim, eu choro com coisas muito idiotas, tipo filmes e coisas assim. E aí eu sempre ouço a famosa assim, Felipe, você tá chorando? Eu, tipo, não. Hum. Eu, ch- eu Bom dia, Id, choro. tudo bom? Bom dia. Eu choro aleatoriamente de manhã, quase toda manhã, assim, quando eu tô ouvindo uma música. E ninguém percebe. Tipo, eu começo a ouvir a música, assim, aí me vem alguma memória, e aí eu fico muito emocionado. E é muito doido, assim, porque com o tempo eu comecei a ficar muito grato por isso. Como quem diz, nossa, que privilégio eu poder ter vivido essas coisas para sentir essas emoções. Minha vida poderia ter sido muito menos intensa. Então, tem os momentos que eu só me julgo e falo, para de chorar e sentir tudo tão intensamente. Mas, enfim, Mas aí você tem que intensidades. chorar em silêncio, né, Id? Porque você chora na frente dos outros, fica aquela coisa do tipo, o que que você tá sentindo mesmo? Por que que você tá Ah, desse é, jeito, né? Aham. não, cada vez mais eu percebo que eu tenho muita dificuldade de chorar em público, demonstrar minhas emoções, e isso se expressa muito na coisa do corpo mesmo. Até no dançar. É muito engraçado que quando eu danço em festa, sempre chama a atenção, porque eu danço de jeito muito estranho. E para eu dançar, eu tenho que estar me sentindo muito à vontade, porque eu realmente mexo o corpo inteiro assim. Ou seja, é exagerado em todos os sentidos, né? O pouco que a gente está falando antes de começar esse episódio. Às vezes pode parecer que certos temas são repetitivos, né? Mas que na verdade eles são só, como você estava falando, Ali, né? Recortes de um guarda-chuva maior. E que às vezes a gente cria esses termos e fala deles não para fazer a coisa ficar encaixotada, mas sim para poder ter oportunidade de falar certas especificidades que vão Uhum. acontecendo. E a de hoje é isso, né? Hipersensibilidade afetiva. Então, Uhum. isso teria uma conotação já de estar ligado a relacionamentos Uhum. A ou não? hiperfixação afetiva, o nosso masking, sem dúvida, isso com certeza bascula um bom bocado os nossos relacionamentos afetivos, sejam eles amorosos, no sentido romântico, namorado, namorada e tudo mais, seja nas amizades, nas relações de trabalho e tal. E a gente está começando aqui, a gente começou a falar de choro, né, dessa coisa da emotividade nesse sentido, ok, que é uma das questões, mas a gente tem que pensar que isso tem a ver com qualquer um dos nossos afetos, sejam os negativos, os positivos, a alegria, o ciúme, a raiva, o tesão, quer dizer, tudo que a gente sente vem no hiperlativo, né, aquela velha história que a gente fala. Inclusive, vamos convidar aqui as pessoas para, né, ouvirem esses episódios em que a gente fala sobre isso. E a nossa hiperfixação afetiva, o masking, o unmasking, que tem tudo a ver com isso. Mas acho que hoje a gente quer falar um pouco especificamente sobre isso, né? O nosso modo de ser afetivo e como isso pode interferir nas nossas relações. E aí eu estava pensando agora, enquanto vocês estavam se apresentando, de uma situação que acontecia muito, acontece. Agora um pouco menos, eu tenho feito mais coisas sozinho, assim, mas geralmente quando eu ia para museu, dependendo da obra de arte que eu estava diante, eu começava a ficar emocionado e chorar diante daquilo, e as pessoas que estavam comigo falavam assim: ah, você quer roubar a cena, né? Você quer parecer que tá mais Nossa, emotivo que os demais, outros e cara. tal. E eu Meu lembro quando eu Deus. tava na Grécia, eu vi a máscara do Agamenon, e, tipo, pra mim, eu era totalmente fixado em Ilíada, Odisseia, cultura grega. Só que eu olhei aquela máscara e falei, cara, eu tô diante desse objeto, assim. Foi instantâneo, não conseguia nem controlar. E aí fica aquela coisa do, ai, você tá pagando de foda aqui, né? Você quer ser o tal da história e tal. Não, E é muito. super chato isso, né? Porque tipo, tem que se limitar e chorar em silêncio, né? Deixar a lágrima escorrer pra Não, dentro. e não só chorar. Agora que você falou isso, assim, eu penso, eu sou muito revoltado, né? Eu já sou por natureza, mas cada vez mais eu fico mais porque eu fico olhando pro meu presente e pro meu passado, e eu fico olhando como que essas coisas sempre estiveram acontecendo na minha vida e que elas seguem acontecendo, desde a época da escola até no ambiente de trabalho. Nessas coisas que antes eram coisas do dia a dia e agora são muito claras para mim, que são características do meu autismo. O que eu quero dizer com isso? Eu sou uma pessoa que sempre quando eu ouvia música, eu cantava, eu sempre tava, tipo, batucando, às vezes eu faço careta,
naturalmente quando eu tô escutando um som, o que é até engraçado, e por aí vai. E como que hoje no meu trabalho e no meio social o tempo inteiro eu tô me podando disso, literalmente tendo vergonha do mundo ver como eu sinto as coisas, porque eu sinto que eu vou ser julgado como uma pessoa que quer chamar atenção, como uma pessoa que é imatura, que é estranha, porque a mentalidade comum é o quê? Cara, você não tem controle dos seus impulsos, não tem como você ficar um exatamente. pouco mais de boa, porque Uhum, você sabe que você é diferente, eu realmente sei, e teria como eu ficar de boa, mas eu não quero, uhum. porque eu quero ser como eu sou e ponto final. E é uma revolta muito grande, assim. Hoje a gente começou, antes de começar o episódio, a gente tava falando sobre essa coisa do autismo, né? Que eu falei, eu nem sei se eu sou autista ou não, e para lá, que eu tava falando nesse sentido, né? Que eu, beleza, eu sou autista, eu tô aqui falando com vocês, mas não tenho a moral de assumir que não, eu sou assim, né? Eu, quando vou ver uma orquestra, eu mexo meu corpo, eu, quando eu faço as coisas, eu me envolvo intensamente, porque faz parte de como eu sou. Não, eu não consigo aceitar isso e sigo me olhando com os olhos dos outros. Do olhar E a grande questão normotipificante de você querendo é, se entrar na forma tão pequenininha, não precisa. não precisa, eu não consigo, é bem difícil, assim, encontrar esse lugar. E acho que parte disso, enfim, né, eu acabei levando por outro lugar de meio de como é sente frente ao outro, mas o ponto é, tudo está interligado com a questão de hipersentir as coisas, né? E isso passa nesse lugar. Eu, qualquer coisa, estímulo que eu recebo, quando eu sinto, ou é 8 ou é 80, ou não me Uhum. encosta, ou entrega total. De sentir e conter, né? E você falou de um aspecto bem interessante, que é essa questão que o Fê também falou, né? De chorar em silêncio, chorar no cantinho, de tentar segurar, porque a gente sabe o constrangimento que isso pode gerar nas outras pessoas. E como você falou da interferência disso até na vida profissional, vou dar só um exemplo aqui. Quando eu estava na residência, dois exemplos do quanto isso interfere. Que me moveu por dentro e outro que veio de fora, o comentário. Eu deixei de fazer, por exemplo, estágio, estágio não, né? Por exemplo, residência em obstetrícia, que eu achava o máximo. Eu aprendi super rápido a fazer parto e tal, porque eu chorava toda vez que uma criança nascia. Eu ia pro cantinho da sala e ficava chorando. Eu falava, cara, eu tô chorando mais que o pai da criança. Tá bizarro isso. As pessoas vão achar muito estranho eu reagir desse jeito. Eu falava, cara, e depois do primeiro, do segundo, terceiro, quarto, quinto parto, não mudava. Eu falava, mano, não vou conseguir trabalhar, porque se eu ficar tendo esse tipo de reação cada vez que nascia a criança, porque eu achava assim, nossa, o universo tá brotando de novo aqui, toda essa imagem, eu falava, não vai rolar. E simplesmente eu decidi também não fazer obstetrícia por causa disso, pra vocês terem uma ideia do quanto influencia. E por outro lado, Cara, quando eu estava na residência em psiquiatria, eu estava lendo um texto que a gente teve que escrever no final do estágio de interconsulta, e eu tinha atendido um menino que teve um problema, ele morreu de câncer e tal, e eu estava fazendo a interconsulta dele, acompanhando o final da vida dele, e eu escrevi um texto super triste falando dessa história, e eu me emocionei demais lendo o texto para os professores ali no fim do estágio, e uma das professoras virou e falou assim, você não tem a menor condição de ser psiquiatra. Porque ela achava, ela leu a partir desse lugar, você não tem a menor maneira de se conter emocionalmente, como que você está dando demonstração assim dessa sua fragilidade, isso aqui deu um esculacho no final da leitura, assim. Aí os outros professores, não, fica tranquilo, tá tudo certo. Um outro professor falou, não, você é um poeta, tá tudo certo. Assim, era essa diferença, assim, um que fica embevecido e acha super bonito eu poder me expressar tão afetivamente, a outra que fala, você não tem a menor condição de trabalhar no ramo. Olha para onde vão as coisas. E a gente tem que tolerar e segurar a onda e falar, cara, será que eu sou uma aberração mesmo? Eu posso fazer esse tipo de trabalho ou não posso, né? Vai nesse lugar. mas talvez você não possa. Essa é a real. Talvez, tipo, na Estou condição aqui. e no. Não é, o ponto é. Não, perdão, eu sei. O que eu quis dizer não é no sentido de não conseguir, tá? O que eu quis dizer é não Me possa. ferrou, né? Muito Não, bom. perdão. O que eu quis dizer é que, às vezes, você pode estar inserido num contexto social que é tão intenso e repressor frente a você que realmente pode te limitar, sabe? Eu Claro, eu realmente poderia ter me tô me inibido naquele questionando. momento e desistido, sem dúvida nenhuma. Total, cara. Depende Uhum, muito do lugar que você tá, das influências que você tem, do seu repertório, da sua criação. Eu fico uhum, olhando para mim mesmo, assim, ouvindo a sua história e falando, nossa, que triste, né? É uma expressão tão genuína e bonita sendo reprimida e uhum, pensando que sempre vai ser reprimido. A gente uhum, não vai mudar o mundo. A gente consegue uhum, mudar a gente, talvez, e encontrar um equilíbrio entre ter uma autoconfiança em você mesmo e acreditar que você não está sendo tipo um bolsonarista louco, nesse sentido de alguém que viaja no próprio mundo e cria próprias realidades. Porque quando você é o estranho o tempo inteiro, na maneira como você sente tudo, de maneira hiperreativa, de certa maneira você é o quê? O louco na lua, né? uhum, Você sempre vai exatamente. ser. E a questão é que o Uhum, louco na lua, ele acredita que tá tudo bem.
E no final das contas ele tá bem. E é encontrar esse balanço, né? De entender o ser olhado e ser quem você é e como a gente balanceia isso. Trazendo um pouco para coisa do masking, galera, viagem total, mas bora que vamos. Vou O soltar aqui Felipe esse. nem falou Exatamente isso que eu ainda. Não, ia eu falar. Vamos falei lá no distribuir essa início, mas aí fala já aí que a gente puxando tá vários temas. fazendo monólogo aqui. Felipe A não gente que tá falou nem bom Mas, hiper-respondendo. dia. não, eu dei um Feliz bom dia, Brasil. falei do choro, mas o Ed tá nos 150 tons. Eu e você, Dani, a gente tá. A gente tá aqui Fechado. acompanhando. Vocês deviam ver a nossa cara, gente. Tá É que ótimo. aqui é Isso 5 da aqui. tarde, vocês estão acordando. A gente, a Passa essa gente bola aí de tá tipo moderador dos debates de São Paulo. Não, total. Falando em debate, né? rolar cadeirada aí, hiperreação afetiva aí. Não, de jeito nenhum, que ninguém é psicopata. Ai, ai. Doideira, Então, Fala, doideira. Felipe, e Dani. aí? Fala um negócio aí, pô. Eu vou falar, vou puxar um pra Dani nesse quesito. É que tem também esse caso de, tipo, homem e mulher, né? Coisa em relação à expectativa de emoções muito claras, assim. Eu acho que tem médio. Tem homem e mulher, de modo muito óbvio. E no meu caso tem o pai, né? Que, tipo assim, quando você é pai, você passa a ter também direito poético de certas emoções específicas, sabe? Então, tipo assim, tem um mix de coisas, mas esse negócio, e eu até brinco, tipo, para mim chorar é tipo uma coisa muito. Tipo assim, eu não consigo discutir com alguém chorando. Ou algo assim. Se você chorou, perdeu, assim, sabe? Tipo, perdeu não, ganhou, na verdade, que eu não consigo discutir. Então, tipo assim, eu acho que chorar tem um simbolismo muito forte em todos os aspectos assim, até na cara do físico, tipo, lá, tipo assim, eu acho que é difícil argumentar contra isso e é difícil, tipo, esconder isso, porque tipo, todo mundo pensa. E eu acho que até adulto, assim, você fala com aquele cara de infância, sabe? Tipo, ah, não, ninguém tá percebendo que eu tô chorando. Cara, E tá eu vou todo falar mundo percebendo. como mulher, né? Também nesse sentido, como durante, por exemplo, durante a minha vida, eu quis me afastar, obviamente, desse lugar de fragilidade da mulher, né? Eu fui muito, vamos dizer, educada e, e empoderada pelos meus pais, tipo, você vai ser o que você quiser, você não depende de ninguém, não nesse discurso, mas eu estou resumindo aqui para vocês. Eu não fui uma mulher que foi criada para casar, olha, agora você tem que ser bonita e ser cortejada e esse tipo de coisa. Eu não fui criada para ser essa mulher, né? Tanto é que aí isso é outro episódio que a gente pode falar também de como é essa conexão com isso. Mas a gente acaba tendo que se afastar um pouco desse lugar e chorar, e estar um pouco nesse chapéu da mulher fragilizada, né? Culturalmente. Então, cada vez que eu chorava ou que eu ia chorar em público, me causava uma vergonha enorme, assim. E como o Fê falou, eu tenho uma questão, realmente, tenho a pele bem branca e eu começo a ficar vermelha. Então, assim, a pessoa já vê que eu vou começar a chorar. Uhum. Então, eu me sentia muito vulnerável. Porque se falar assim, bom, acabou todo o esforço que eu fiz para ser uma mulher forte, vai acabar aqui agora. E essa emoção vem, por exemplo, quando a gente vai falar em público, ou quando vem um agradecimento especial e merecido por um trabalho que você fez, ou por algo que você desenvolveu, ou por uma ajuda que você deu para a pessoa, e aí acontece isso, você quer desmoronar, e você não tem como disfarçar. E aí eu sou igual o Fez, e você começa a chorar, parece que você assim, tipo, aí não tem mais o que fazer, não tem nem como você continuar a conversa. Ultimamente eu tendo um pouco mais de, obviamente, de capacidade de lidar com isso, muitas vezes, se eu percebo que eu vou entrar nesse lugar de chorar, de muita emoção, eu falo, olha, e que geralmente à noite, mais quando eu tô cansada e tal, eu falo, olha, gente, tipo, vamos falar amanhã, vamos conversar depois.
e tal, e aí eu tento ficar comigo mesmo e entender isso, e sempre falei para vocês, né, gente? Para mim é nada como uma boa noite de sono para regular as emoções. No outro dia, é um reset, realmente o sono é um reset, né, gente? Resiliência artística aí, né, Dani? Dani, sua fala me faz pensar na questão do quão mais difícil é a gente observar o autismo em meninas, mulheres, porque muito Muito, também gente. do comportamento feminino é esperado realmente que as meninas sejam sensíveis, delicadas e chorem mais e tal. E aí, se os meninos são desse jeito, já fala, opa, tem alguma coisa errada com ele, vamos tentar ver o que está acontecendo. Aí já enfia os meninos para tentar fazer o diagnóstico. E isso é um movimento clássico de lá atrás, a gente vê aquela questão de os meninos brancos e não sei o que serem mais observados como autistas do que as meninas, e hoje essa cena está virando. Mas muito por isso também, porque isso gera uma confusão em que isso invisibiliza o autismo dessas meninas e dessas mulheres, porque, ah, não, as mulheres são sensíveis É. mesmo, é assim, né? E então a gente não quer enxergar o que está por trás. Agora, um E homem tem a assim, ah, não. manifestação, né, Uhum, do autismo nas mulheres, ali, que a uhum, gente já conversou lá no uhum, início, que é, em muitas vezes, diferente, diverso uhum, da uhum, manifestação dos meninos. E isso faz com que, inclusive, por exemplo, em todas as conversas que eu tenho sobre o diagnóstico, sobre autismo, dá aquele lugar de síndrome do impostor fortíssimo, uhum, né? Do tipo, não, você não é autista, uhum. né? Porque você não tem esse conjunto de características que são mais percebidas no autismo nos meninos. Uhum, Eu uhum, acho que principalmente essa articulação de fala que eu uhum, não tenho. Eu acho que eu sou muito empática, eu sou divertida, mas eu não tenho articulação de fala para ficar falando igual vocês, 5 minutos, falando brilhantemente, entendeu? Uma Lisonjeado. coisa que Muitas faz agora foi um vezes, elogio. total Obrigado, sentido. Dani. obrigado, porque muitas vezes eu sinto que eu estou falando retardamente, retardadamente, mente. Ou Cutuca que a posso fazer Marta um fala. parênteses que não tem nada a Manda ver com o bala. episódio, mas acho que é muito legal que a gente pode aproveitar durante a nossa gravação coisas do nosso autismo que estão em cena e essa dificuldade, né? Que eu sempre estou falando aqui, pelo menos que é muito minha, que é de se afirmar em como eu realmente sou. E enquanto a gente está gravando esse episódio, quem está ouvindo não sabe, mas a gente está com a câmera do Zoom ligado. E eu, quando eu quero realmente me concentrar em algo, eu gosto de, tipo, fechar o olho e ficar ouvindo só aquela voz. E aí, na hora, eu não consegui fechar o olho, porque eu imaginei que um de vocês poderia estar me olhando, pensando que eu não tô dando a mínima. Aí eu já ia me sentir um macho otário, porque era uma Dani falando que é uma mulher e não sei o quê. E eu tava nesse lugar agora, enquanto a gente grava esse podcast, galera. Olha que Maravilha. louco. Nem no meio de Aham, vocês eu consigo me naturalizar. Então, aham. Não, e que enfim, agora eu vou maravilha que você fechar o pode olho. dizer isso agora acontecendo exatamente, você está hiper É, reagindo do seu jeito a isso, assim, até nessa hiper sensação de reagindo, dúvida. exato. E A maravilhoso, ponto assim. de me Agora eu expor fico pensando publicamente. o quanto isso não interfere no cotidiano das relações de vocês. Gente, assim, a minha hiperreação, por exemplo, à crítica, a coisas do tipo, o copo tá sujo na pia, assim, tipo, gera uma avalanche de coisas, assim. E pequenas coisas no cotidiano eu percebo que eu hiperreajo nesse sentido. E às vezes eu vou falando, eu vou vendo que vai ficando, a minha voz vai ficando mais, né, minhas proposições ficando mais veementes, a minha voz vai ficando mais impositiva, não sei o quê, e fala, cara, e é doido essa coisa que vai crescendo e é irrefreado, assim, eu É, diria quase mas que é você percebe, irrefreável. né? Você E a gente percebe, percebe, falando, esse é nossa, o que é não, o. e É, você fala, cara, eu não tô conseguindo ter as rédeas da coisa aqui, isso tá gerando essa resposta. Geralmente tem que parar, dar um tempo para a coisa baixar, tentar mudar de lugar afetivo. Vou fazendo uns movimentos assim. Mas é bem impressionante. E isso, por exemplo, a gente Nossa, já falou disso em outros episódios, né? Hiperfixação já. afetiva, por exemplo, que é a adesão a isso, só que pelo afeto positivo, pelo entusiasmo e tal. Fala aí, Dani. Não, eu ia falar que aqui tem muito esse problema, não é esse problema, essa questão, e não é comigo, mas eu também fico sem saber o que fazer. Uhum. Hoje em dia eu falo, olha, tá um pouco essa reação, tá um pouco exagerada, vamos conversar daqui a pouco. É um pouco sobre isso, sobre o copo na pia, entendeu? Uhum. Sobre falar assim, olha.
Não sei porque esse potinho de iogurte não foi lavado ainda. Nossa, vira um negócio. Nossa, era tão en passant, assim, esse Hum, comentário. Mas Não precisa sabe o que que é desencadear o fim da interessante? relação, né? Exato, mas Fica tudo uma você sabe que eu hecatombe, acho né? que isso é legal para a gente ver como a nossa fala, a gente vai cuspindo coisas, cuspindo crítica ao longo do dia sem pensar muito, Uhum, né? E não percebemos como isso atravessa as pessoas de maneira diferente. uhum. É o famoso, olha, você tem que pensar para falar, não pode falar qualquer coisa, né? E só que muitas não, vezes a né? gente fala qualquer coisa. Eu falo, quer dizer. Mas essa é a questão. Felipe, você falando em falar, o Felipe hoje, gente, Não tá vocês falando. não estão vendo, mas o Felipe é um novo homem hoje, com os seus cabelos e barbas Ah, mas então, puxando aparados. exatamente esse Rosados. tema que você falou para Mas, mim, mas eu queria deixar meu depoimento que estava bom do outro jeito e nem sei por que que ele fez isso, mas tudo bem. então, Boa, mas então aí que temos que tá, fazer eu um sou antes e marqueteiro, depois e colocar uma votação no Instagram. putz, ia adorar. Mas eu sou marqueteiro, e aí a gente tem que saber no marketing da vida do tipo, que imagens, roupas, simbolismos, tudo passam mensagens, né? A gente pode não Sim. querer passar mensagem, a gente pode achar que vale a Mas pena tá mudar o passando. mundo e tudo mais, mas na verdade passa mensagem. Por exemplo, ontem tinha visita, a semana toda teve visita internacional. E a galera tava conversando sobre qual roupa a gente ia usar. Tipo assim, eu vou pro trabalho sempre igual, é calça jeans, camisa polo. E aí, ontem na minha apresentação, eu tava de camisa social. E aí tava uma galera do trabalho me zoando, porque eu tava um ET para eles, né? Porque, tipo, eu nunca uso isso. Aí a primeira mensagem é, tá fazendo entrevista pra onde? Aí a outra é aquela piada masculina dizendo, tipo, vai no médico, vai no proctologista. E a, e aí ela tenta fazer uma visita internacional. Ah, então tudo bem, faz sentido. Tipo assim, cara, tipo, ó, então hoje eu tô na versão Felipe executivo para passar a imagem global e ela é essa. E aí a parte engraçada é que do meu time são 3 homens. E todos estavam de camisa social branca e calça jeans. Eu falei, cara, e a gente nem combinou. Tipo, parecia que tinha assim, cara, tem que ficar bonito, esse novo estilo de vestimento. E tem que lembrar também que eu trabalho com cosméticos. Então, tipo assim, hoje é uma questão, eu tenho uma questão de imagem simples. Lá é um pouco até diferente que o padrão, né? Porque a definição do bonito, às vezes, é muito mais no exagero, não no exagero, assim, é numa expressão forte sua do que só que como eu não tenho essa parte da expressão, assim, tipo, uma personalidade muito clara baseada na minha roupa, cabelo e tudo mais, a única coisa que eu tenho de expressão e eu recebo reclamação sobre isso é o fato de eu não pentear o cabelo. E as pessoas falam, eu já recebi esse feedback, assim, cara, vou te comprar um pente. Várias vezes eu já recebi esse feedback. Não, Entendeu? gente, é um Então, tipo, absurdo. não, Eu tô eu acho achando um absurdo, mas absurdo, eu porque não acho assim, eu absurdo. amo as marcas com as quais as marcas da sua empresa, a É. expressão e a diversidade como elas têm se mostrado, especialmente de uma. E assim, o colaborador se sentir dessa forma dentro de uma empresa que se expressa para o público dessa maneira, eu estou achando o fim do mundo. Mas eu Então, não Deixa aqui acho que é minha da empresa. essa é a hiperreatividade a esse questão. fato. Não, Mas eu eu não também, acho que é agora empresa. eu Eu quero acho que é falar o da minha anda. universo. É muito mais corporate do que isso. Tanto que se você vai na loja da Mac, tá todo mundo de preto. É tipo assim, lá é importante você sentir você mesmo e expressar isso. Em outros lugares é diferente. Quando vem o cara de fora para cá, a gente tem a imagem do Brasil também. Então, assim, você quer passar uma outra imagem. Você tem Nossa, tá muitas fazendo coisas de diplomacia, Não, mas é né? simbolismos. maravilhoso, Fê. É isso, Não, mas juro. tudo bem, mas Eu, eu, como uma eu não pessoa tô de na minha fase, branding, eu não tô não na estou fase entendendo ainda esse no assunto. trabalho de conseguir mudar o outro. Então, tipo, eu prefiro, tipo, ganhar alguns, tipo, não querer entrar nesse assunto. Pra minha roupa não deveria nem entrar, eu tô com uma roupa para não entrar no assunto roupa, entendeu? Saiba. Mestre, Entendi, Mas o mas ponto aí é, é isso. Você teve que se anular, né? Colocar uma uhum. camisa é, Tem que me branca, anular. social. Eu tava me achando bonitão também, ontem de social. Entendeu? é, mas essa é a parada, eu entendo o que você está falando, Fê, demais, mas, cara, eu comecei nesse caminho, sendo, tipo, só do contra e ficando revoltado, depois eu comecei a ser mais que nem você, como quem diz, que se dane, eu vou só me adaptar a isso, fazer minha grana e no final eu vou estar por cima de todo mundo e não sei o quê.
E aí depois que eu entrei no mercado financeiro e basicamente provei para mim mesmo que eu conseguia estar naquele meio Caxias sendo um ET e que eu prosperava ali, eu fui lá e abri minha própria empresa. E nesse processo todo, agora eu estou voltando lá para o começo. Só que a E- diferença é que, ao invés de eu só ser revoltado, a minha revolta passa para um lugar do quê? Não, isso não é só uma camisa. Isso é eu falando para o mundo que essa empresa, essa corporação, essas pessoas conseguem ter poder sobre mim a ponto de estar escolhendo o que eu visto. E eu tô aqui fazendo podcast de autismo? Tipo, que incongruência é essa? Eu não tenho a moral de cantar uma música alta que eu gosto e tô aqui falando para todo mundo que eu sou autista e que eu tenho orgulho disso. Eu não tenho a moral de usar minha roupa, de falar quem eu sou, mas eu tô aqui falando, né? E essa é a grande questão. E aí eu percebo que eu tô voltando a ser revoltado, mas ela passa por um lugar que é o quê? É, tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, eu posso estar falando a frase errada, mas que a mudança acontece nas pequenas mudanças, na Seja a verdade. Porque mudança que você quer ver no mundo, não é essa? também, mas tem Ou um não? negócio que ele fala assim, Ah, Dani, eu não sei, mas o ponto é inerente à frase, o ponto é que muitas vezes a gente fica achando que as coisas são de grandes atos, tipo a grande transformação, o grande movimento, e não sei o quê. Porque a gente vive no mundo do entretenimento que o tempo inteiro está fazendo grandes ciclos de herói onde grandes coisas acontecem. E a gente tem a inocência de pensar que nossa vida, que tem 24 horas todo dia, é parecida com um filme que tem 2 horas e meia. Fazendo a gente. E com isso a gente fica pensando o quê? Que o tempo inteiro a gente precisa de grandes atos teóricos para realmente mudar as coisas. E a gente pega e anula as pequenas coisas. Como quem diz, isso é só uma roupa. Não é assim que vai mudar. Eu tenho que escrever uma carta, fazer um movimento, não sei o quê, lá, mimimi, e eu tenho outros objetivos. Quando na verdade era simples assim. Porra, a gente consegue mover montanhas, mas não tem a moral de bancar a roupa que eu visto. E Fê, eu tô falando isso, não é de você. Eu sou assim, eu tô falando de mim. Não, Essa revolta tão eu grande não, que eu coloco é porque não sou eu sou pegando. essa pessoa. É, exato. Eu sou essa. Hoje, eu vivo isso o tempo inteiro, galera. Isso é minha vida, assim. Eu tava no barco hoje, indo pro trabalho lindo e maravilhoso. Tava me julgando porque eu tava ouvindo uma música do Bob Marley e pra mim eu precisava cantar aquela linha de baixo pra assimilar ela. Porque na minha cabeça, eu tava o quê? Eu tava literalmente escrevendo aquela música na cabeça. Eu chego em casa e eu toco a música. É assim que eu Uhum. estudo música. É assim que eu assimilei que eu posso viver contextos que eu tenho deslocamentos grandes e estar estudando o tempo inteiro. E eu não estou conseguindo nem fazer isso a ponto desse julgamento. Então não é só uma camiseta, não é só um canto, é minha Uhum. hiperreatividade a tudo acontecendo agora. Sim. e a Mas uma indignação, né? Ale, maravilha. fala um pouco sobre essa indignação. É assim, eu não O consigo louco. conter certas indignações. Tipo Uhum. agora, eu não tinha que Uhum. falar É. isso, mas eu não Uhum. consigo. Nossa, e só um parênteses muito bom, que é um contra-argumento que eu venho tendo para as pessoas quando eu toco assuntos delicados, fala assim: olha, eu tô fazendo isso porque eu gosto de você. Porque acredite, eu gastaria muito menos energia não tendo que te explicar tudo que eu tô sentindo e só falando, boa, vida que Uhum. segue. É, Sim, Porque é que aí a demanda gente uma faz isso. puta energia você se Uhum. posicionar, tá? Uhum. Não é me posiciono e, estou aqui, sou quem eu sou. Muito pelo contrário, na verdade. Porque quando você tá fazendo isso, você tá literalmente tendo que encarar uma carga Uhum. gigantesca, porque muitas vezes não é como no filme da pessoa que se aceita, né? Uhum. É É, a muito gente tá mais. A gente está entendendo como é que a gente expressa isso, porque a gente pode expressar isso imediatamente, ali no momento em que está acontecendo, e aí você dá o tom da sua indignação, você dá o tom da sua raiva, o tom da sua alegria, o tom da sua tristeza. A outra coisa é como você vai expressar isso também ao longo do tempo. Por exemplo, nessa história que eu contei do estágio lá da psiquiatria, eu poderia ter na hora me revoltado com a professora, falado por que que você está falando isso é injusto. Eu não, nem consigo, eu fico alexitímico ali, eu só vejo que eu estou chorando mais ainda e falo, a professora falou isso. Mas eu poderia ter desistido justamente por causa desse comentário, falado, não vou ser psiquiatra. O que que isso significaria na minha vida? Um monte de coisas. Mas insistir nessa posição e falar, não, apesar de ter ouvido isso, eu sei que eu sou estranho, diferente, eu sei que eu posso ouvir esse tipo de devolutiva, mas eu vou continuar mesmo assim, é indignação, no fim das contas, só que expressa de um outro jeito, que é numa atitude, numa posição. Aí eu tô pensando em outras coisas de hiperreação afetiva. Me lembrei assim, isso é uma coisa que me impede, por exemplo, de assistir telejornal. Eu fico muito reativo às informações, assim, quando eu vejo essas coisas de queimado, eu tenho vontade de chorar a cada vez, me dá uma raiva imensa. Eu entro no estado de ficar falando rápido, indignado e meio puto. Minha mãe já sabe, eu falo, Lê, vai descansar, vai fazer outra coisa. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, a primeira vez que eu vi uma imagem de uma onça morta, eu ficava com aquilo na cabeça, chorando à noite sozinho e não entendendo nem por que que eu ficava tão triste de ver aquela onça morta. Mas hoje eu sei que a minha agrofloresta ela é uma resposta àquele choro daquela criança.
e que eu estou movimentando isso e deixando aquela expressão acontecer ao longo da minha vida como um eco daquele primeiro movimento. Então, tem essa questão também. E se a gente fica pautado pelo modo como as pessoas falam, controle-se agora, não expresse agora e tal, a gente pode silenciar isso no momento e pode silenciar o eco que isso vai ter na nossa vida no futuro. E eu fico mais atento a isso e cuidando disso, e entendendo que o meu compromisso com a medicina justamente vem daí, de eu falar, não, eu quero ser um médico afetivo e afetuoso. Eu quero ser essa pessoa que chora na consulta e tá tudo bem, porque meu paciente vai falar, doutor, você se emocionou, né? Eu falo, sim, é. E isso não ser um desabono, isso não me fazer menor. Pelo contrário, eu acredito, assim, tá me fazer mais empático, me fazer mais próximo. Então, também vejo nesse lugar, assim, como a gente coordena, só que na hora que a coisa está se produzindo, a emergência daquilo é tão intensa que escapa mesmo. E a gente só pode falar, putz, então deixa eu aceitar que eu estou sendo atravessado aqui e deixar isso fluir, porque eu sei que vai passar. E às vezes, depois de 5 minutos, você fala, cara, olha o estado que eu estava ali atrás, naquele jeito, naquela intensidade. Eu falo, bom, ok. Espero que as pessoas tenham sabido ler aquilo. E não necessariamente as pessoas sabem, porque as pessoas podem ser generosas conosco ou podem ser super duras e críticas e invejosas também do nosso estado, porque também ver pessoas reagindo assim significa que a gente está sendo atravessado pela vida de um jeito tão intenso e tem gente que não tolera o fato de a gente ser tão vivificado, tão, é isso, tão intenso, vai. Eu Nossa, não cara, eu sei. tô vivendo Adorei, tanto isso. vivificado, uma palavra Não é muito boa. vivificado. Vocês não Uhum. estão entendendo, de verdade, galera. Tipo, todo lugar Ah, que eu vamos dar o passo nome agora, desse episódio de Vivificados? Exagerados Ninguém vai vivificados. pode entender. ser pessoas autistas vivificadas. E basicamente a gente tá falando sobre como o mundo tira a vida da gente. Mas E como a o gente que eu Ah, continua eu vivendo adorei mesmo essa Engraçador. assim. palavra, Fê. Não sei. Só por A que que Não, não gente eu vai ter rebrota adorei. depois da música? queimada, Eu só cara. tenho que. A gente tem que ser achado. Ah, Não adianta você ser adorado e ninguém te ver. Na Essa é a verdade, eu questão. adianta. quero. Talvez adiante. Esse é o Talvez ponto, sim. Fê. Essa é a questão. Beleza, vamos ser visto fazendo as coisas que a gente não acredita só para atingir mais gente. Pô, então Mas, beleza, gente, vamos você pegar não e acredita em começar. nada. Você não acredita Literalmente, nem que as pessoas gostam de você, cara. Tipo, tipo, você tem 167 mil provas toda semana que as pessoas gostam de você e a sua eu reação é não sempre, tipo, isso é acredito. tudo mentira. Eu não acredito, mas não é porque eu não acredito que, tipo, eu vou ir contra valores básicos de como eu acho que as coisas têm que ser Negacionista. feitas, sabe? Eu realmente acho que, tipo, tudo tem um propósito, desde um clique tem um propósito. Eu acho que justamente isso é uma maneira de se manifestar frente ao mundo, porque a gente vive num mundo em que tudo não tem um grande impacto. É só um clique, é só um aquilo, é só uma publicação, bora ganhar mais engajamento, por aí vai. Quando, na verdade, eu acredito cada vez mais que a gente tem que caminhar pro oposto disso. Não, tudo tem significado. Cada inspirar e expirar tem significado. A vida é muito breve, as coisas podem acabar muito rápido. Isso é uma ilusão que vendem pra gente para ganharem dinheiro em cima da gente, porque é uma Uhum. maneira de controlar as pessoas. É muito fácil controlar alguém colocando para ela uma série de seguranças. Por isso, gente religiosa é feliz. Muito mais Uhum. que eu, por exemplo. Uhum. Mas a Posso grande contar um questão. caso sobre isso especificamente? Que eu acho só um tema, Sim. lembrei. Eu fui uma vez, há muito tempo atrás, que um amigo meu casou numa igreja evangélica, chama aquela Bola de Neve e tudo mais. Aí eu fui Ah, no casamento, no noivado lá dele, e as pessoas estavam cantando e tudo mais, elas estavam num ar de felicidade, assim, tipo, absurdo pra mim, assim, tipo, cara, as pessoas estão muito felizes, assim, tipo, pareciam, pelo menos. E eu falei, cara, era um nível de êxtase que eu só tive, assim, tipo, 3 vezes na vida, assim, tipo, meu time fazendo gol no último minuto, nascimento das filhas, cara, tipo assim, eram muito poucos. Eu falei, cara, essa galera tem isso toda semana, tá? Tipo assim, sendo verdadeiro, eu acredito que seja bem verdadeiro, tá? Mas eu falei, cara, tipo assim, bate um quê de inveja, sabe? Tipo assim, eu não acreditando no quê, e tudo mais, mas funciona. As pessoas, se o objetivo é ser feliz, aquela pessoa realizou a meta naquele momento, assim. A gente pode questionar várias coisas, mas nesse quesito eu falava assim, cara, os caras criaram um método interessante de ser feliz. Pode ter O outros ponto é efeitos e que tudo mais. é, o ponto é que é inútil. Você nunca vai saber no final. É um pensamento que não tiver lugar nenhum. É uma resposta tão subjetiva que cruzam tantos pontos de vista que, na verdade, é só a gente olhando pra gente mesmo quando a gente se julga o tempo inteiro. Essa é a parada. Toda vez que a gente olha para as pessoas e pensa isso, é a gente olhando como a gente está julgando a nossa felicidade. A Uhum. gente não, né? Perdão, pessoal. Não quero falar a gente, eu vou falar eu, o id. Porque eu tenho Boa. essa mania de falar a gente, porque eu quero acreditar que as pessoas são que nem eu. Mas elas talvez não sejam, Mas entendeu? você sabe que isso é uma coisa muito clara sua, né? Porque, tipo assim, em vários episódios assim, a gente tá falando uma coisa nossa, assim, aí você fala, aí você conta uma coisa sua como se fosse muito nossa, assim. Aí no segundo depois a gente fala assim, "Né, cara,
Id, a gente é muito não isso aí. Aí você fala assim, ah, Sim. não, sério, né? Tipo assim, a sua primeira reação é tipo, vocês estão brincando comigo sobre esse tema. Não, Eu acho que no total, episódio de cara. mãe foi muito isso. A gente falou, né? Aí você contando o seu caso, aí você, não, mas todo mundo tem esse problema. Não. Não. É, agora que eu tô tentando escrever um diário e já puxando pro final, né? Tentando anotar isso. Ah, Ide, vai sair esse livro? Não, Gente, de o Ide é maneira muito alguma. filósofo. Não, Eu não vai voto em sair você ser. nunca. Ninguém nunca Vai Não vai, sim, Dani. que ela vai Não sim, dá. Vai tem que rolar uma levar para o pressãozinha mundo, básica. Mas sabe? Você tem essa responsabilidade. não, que nada. Não tem chance disso acontecer. De verdade, pelo menos na situação que eu tô hoje, eu me sinto a coisa mais estranha do mundo. Mas o ponto é que parte dessa hiperreatividade que a gente tem, eu sinto que está muito conectada com uma capacidade muito forte que talvez nós tenhamos, vocês podem me falar se vocês compartilham disso, que é o quê? A capacidade de mudar de perspectiva rapidamente. E eu estar Uhum, escrevendo meus pensamentos me mostram muito isso, como que eu tô, tipo, vivendo a primeira, a segunda e a terceira pessoa ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Tipo, é uhum, o id na minha intensidade, é o id se observando, é tudo isso, sabe? uhum, É tipo o uhum, id sociedade, como ele vê a sociedade olhando ele, é tudo ao mesmo tempo, cara, e as pessoas, elas só estão em uma pessoa, né? Ou a uhum, primeira pessoa, ou a terceira, ou a segunda, e eu sinto que eu tô em todas o tempo inteiro. uhum. Isso Eu, torna a gente mais crítico, né? E Também, mais Ali. Você triste, com agora, certeza. não, mais crítico. Essa visão sistêmica que a gente tem e essa troca de lugar de, bom, eu sou eu sentindo, agora deixa eu entender quem sou eu sendo percebida, quem sou eu para essas pessoas. É Aí louco. acho que isso tem um pouco Quem esse sou lugar eu? dessa visão sistêmica. eu tava Doideira, pensando galera. na fala, enquanto o Ed estava falando, que tem uma, para mim, essa dimensão da hipersensibilidade afetiva, da hiperresponsividade afetiva, né? Me fala muito do modo como a gente lida com o instante. É, não sei, eu vivo isso desse jeito, imagino que vocês também, eu te ouvindo, e me faz muito pensar isso, que é como se cada momento fosse tão precioso e a gente nunca imagina o que pode acontecer numa viradinha de curva, que fruta a gente pode encontrar pendurada naquela árvore, que pepita de ouro a gente vai encontrar no chão a cada vez, e toda vez acontece muito isso, que a gente está o tempo inteiro atento, assim, a essa perspectiva de ser surpreendido pelas coisas. E a gente não se importa com o que nos surpreende. Contanto que a gente se surpreende e sempre vai dar um movimento ou pro alto ou para cima. Assim, eu não diria que a gente é muito mais triste do que os outros. A gente pode ser mais triste. A gente também é mais alegre, a gente também é mais feliz. Eu não sei. Eu também nem sei se Mais a gente precisa Com otimista. comparar, certeza. na verdade. Eu Eu não sei nem se a concordo. gente precisa ficar usando esses termos mais ou menos. Eu não acho que nem tá nem aí. Porque é isso, não fica aquela história, é o hiper qualquer coisa. Como a gente sempre fala aqui, é Aham. muito chato esse lugar, porque fica assim, hiper para a régua de vocês, porque isso aqui é o meu normal. E eu nem quero saber se isso é mais ou menos para vocês. A questão é como eu estou dedicado a isso É, que se abre para mim agora, que é o meu instante, o meu tempo, assim. E no fim das contas, a gente fractaliza mais o nosso tempo em outras decantações, em outras reverberações, e isso é o famoso, você hiperreagiu, você hipersentiu e tal. E fala, ok, ok. sim, Hoje eu estou bem mais tranquilo com isso, eu me permito fazer isso sem muitos constrangimentos, assim, mas acho que o constrangimento também é uma coisa que nos pega muito, a gente também pode hiperreagir no constrangimento, né? eu já tô passando mal com esse episódio dele ser lançado e, tipo, pessoas ouvirem eu mostrando minhas fragilidades e basicamente sendo de novo a criança revoltada. Basicamente, se passaram 29 anos da minha vida e eu não consegui mudar isso. E agora todo mundo tá ouvindo isso e eu sempre vou ser isso. Então, E é, a gente te adora por isso, Edi. até a página Id, 2. isso é lindo. Eu não sei. Enfim, mas Mas enfim, hiperreagir Essa coisa cada bonita um você com a sua produz a partir dessa jornada, viu, ai Id, movimentação. de caralho, cãibra no dedo. autoconhecimento. Mas enfim, a gente aqui no auge de pelo menos 15 anos a mais que você, a gente acha isso o máximo, né, Ale, Fê? Uhum. O id é Tipo, vivo, vivo e reverberante. De você é um sino que ressoa, que bate, Vivificado. vocês vivificado. também. É a Esse é o minha nova problema. É palavra. uma bola de neve, né? Quanto mais falam, mais eu acho que não é. Então não falem, por favor. A Porque aí você desluxia fala, do por que id que estão falando pegando de mim? solto, né? Eu fico na coisa do coitadismo, né? Nossa, que isso, olha eu aqui querendo confete. Porque toda a minha vida as pessoas falando, né? Você quer Não, confete, né? id, você Você não quer tá querendo. confete. E eu só pensando, não, eu hiperreajo às coisas, cara. Só isso. Maravilha, Enfim. pessoal. Uhul! Espero que vocês tenham uma boa manhã. Desculpa aí, qualquer coisa.
Desculpa É, aí qualquer coisa. gente, tocou meu alarme e parou minha gravação. Um Ótimo. beijo. Um beijo Até Então, eu vou grande semana que para gravar vem. você. só um beijo, gente. Beijo. Adorei esse episódio e beijo. Não exagero.